Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, começou aqui durante a intervenção inicial que fez a referir que não se tratava de mudanças estruturais. Embora, para meu espanto, continuando a ouvir a intervenção do Sr. Ministro, só falámos em estudos, em alterações, em revogações, em começar do início, porque a sensação que temos é que o país esteve todo mal até o Sr. Ministro e este Governo começar as suas funções. E também, passados 7 meses, o que é que o Sr. Ministro nos traz? Com todo o respeito, estudos, vamos estudar, vamos ver, vamos planear. Agora, atividade concreta, depois de 7 meses, praticamente não temos nada. E há algumas situações que preocupam particularmente o grupo do PSD e que o Sr. Ministro, com todo o respeito, não deu aqui nenhum esclarecimento, nem mostrou sequer que tenha havido nenhuma atividade nesse setor. Um dos assuntos pelos quais gostaria de começar era pela Central de Almaraz. Como sabe, esta Comissão do Ambiente já se deslocou ao Tejo numa visita e uma das discussões que tivemos, bastante séria, foi de facto o problema da Central de Almaraz. Todos os grupos políticos, de uma forma ou de outra, convergiram na problemática desta central, até pela proximidade da nossa fronteira e também pela idade e pelos riscos que pode trazer. Sucede que, até hoje, nós não sabemos, a não ser pelas palavras do Sr. Ministro, que tudo estará bem. Os ambientalistas dizem-nos que há grandes riscos desta central e gostaria de saber, após a recomendação aqui aprovada no Parlamento, que posição tomou o Sr. Ministro, o Ministério, que diálogo esteve com o Governo espanhol no sentido de se resolver esta situação da Central de Almaraz. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Ministro, faz favor para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não consigo, evidentemente, fazer a leitura que faz numa dupla dimensão. Primeiro, não viemos dizer que antes de nós era o deserto, nem pouco mais ou menos, não foi nada disso que dissemos, e dei até um exemplo, no caso dos planos de gestão de recursos hídricos, de que, naturalmente, com uma visão um pouco diferente, se continua um trabalho que tinha sido antecedido à nossa ação. Não consigo perceber como é que me diz que, havendo 0 milhões de euros no tempo do Governo de Vossas Excelências para o combate às alterações climáticas nas zonas inundáveis, nós alocamos 50 milhões, as obras estão em vias de iniciar, me diz que isto são estudos. Não consigo perceber como é que, estando o POCUR praticamente parado e neste momento já vê 35% dos avisos abertos, diz concluir dessa forma, mas enfim, são tantos os exemplos que a contrariam que não creio que valha a pena insistir. Acho que é mesmo um olhar diferente e que certamente não serão os meus exemplos que a demoverão. Sobre a Central de Almaraz, eu começo por dizer que a Central de Almaraz é gerida por Espanha, pelo Reino de Espanha, está de facto perto de Portugal, como também está perto de Madrid, e as informações que temos e a relação que temos é de facto uma relação formal. E uma relação formal entre 2 Estados. Esteve o Ministro da Energia, o Ministro que tutela a energia em Portugal há cerca de 2 semanas, numa reunião com o Sr. Estado de Estado da Energia, prestando todos os esclarecimentos que lhe foram pedidos e que foram combinados entre o nosso Ministério e o próprio Ministério da Economia. Os relatos nos continuam a chegar a partir de Espanha, que é e será sempre a responsável pela gestão da Central de Almaraz, são relatos que referem a existência de pequenos incidentes, mas são isso mesmo, pequenos incidentes esses que certamente acontecem também noutras indústrias ou noutras unidades produtoras de energia, mas que nós temos conhecimento destes, e ainda bem que os temos, precisamente pelas regras de transparência que estão impostas à indústria nuclear. Eu não tenho nenhuma simpatia pela indústria nuclear, certamente que não existirá em Portugal nenhum projeto desse tipo. Quando queremos cumprir as metas de produção de energética de 80% até 2030, usando fontes alternativas, não estamos certamente a falar de indústria nuclear. Agora, este é um caso que nós temos acompanhado pelas vias próprias, com serenidade, com determinação, mas que cabe ao Reino de Espanha tomar as decisões que tem que tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada... Sr. Ministro, como deve calcular, naturalmente, não passou ao grupo parlamentar do PSD pela cabeça que não fosse uma relação formal entre Estados. E também não pomos em causa, naturalmente, a soberania espanhola, do Reino de Espanha, relativamente a esta situação. A nossa pergunta é muito mais simples. É quais são as diligências que o Governo português tem estado junto do Governo espanhol, no sentido de verificar a situação da Central de Almaraz, precisamente por causa destes pequenos incidentes, porque a acontecer algum incidente, os efeitos podem ser catastróficos para Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sr. Ministro, faz favor, para responder. Não tenho muito a acrescentar, dizer que está prevista para os próximos dias uma reunião na qual a Agência Portuguesa do Ambiente irá participar e onde também os diplomatas de ambos os países se irão encontrar e continuamos, repito, a acompanhar esta situação, sabendo que, não posso ser de outra forma, existe aqui uma total autonomia do Reino de Espanha que tem prestado todas as informações que nos têm sido solicitadas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, mas aqui a questão é, a posição do Governo português é no sentido de, junto do Governo espanhol, usar da sua influência naturalmente e em sede de negociação, no sentido de tentar o encerramento desta central ou não. Esta é que é a questão que preocupa, julgo eu, todos os portugueses, é a situação, qual é a posição do Governo português, se limita a ouvir os esclarecimentos quanto aos pequenos incidentes ou se, diplomaticamente, está a fazer todos os possíveis no sentido do encerramento desta central nuclear, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, faz favor. Não, Sra. Deputada, nós não estamos a fazer nada no sentido de pressionar o encerramento da central de Almaraz, nem nos parece, em situação alguma, que o devamos ter feito. Como também, relativamente ao governo anterior, e parece-nos muito normal, isso também não foi feito. Os senhores tiveram inúmeras oportunidades de o fazer, não fizeram e não os critico por isso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor, pode continuar. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o tempo vai correndo, era exatamente isto que eu ia dizer, o tempo vai correndo e não se pode justificar tudo com o passado. Passados 7 meses nós temos tudo justificado com o passado e nós olhamos para o futuro, Sr. Ministro. O risco que esta central importa para todos nós aumenta todos os dias. Não se pode dizer há 7 meses atrás o risco era o menos, porque todos nós sabemos disto. Querem mais 10 anos. Estava previsto o seu encerramento. Esta é que é a questão que nos preocupa. E preocupa-nos também ver a quase indiferença com que o Sr. Ministro diz nós estamos tranquilos, para nós está tudo bem, Sr. Ministro. Isso é que realmente nos preocupa e gostávamos de ver uma atitude proativa e não a constante culpabilização do passado, Sr. Ministro. E lamento muito esta posição. Mas, pelos vistos, Sr. Ministro, não sei se ainda quer dizer alguma coisa a esse respeito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, não estou aqui a desculpar ninguém com passado algum, sendo que também me parece ligeira a forma como diz que o risco aumenta a cada dia. As informações que temos, que são prestadas por entidades credíveis, não lhe dão razão. E, portanto, a Sra. Deputada terá certamente outras informações que lhe permitem fazer essa afirmação, mas que não posso deixar de dizer que é uma afirmação muito ligeira. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor. Sr. Ministro, parece-me que esteja muito mal informado e também, para lhe avivar a memória, Chernobyl não era um problema até acontecer. Relativamente também agora ao problema... Srs. Deputados, faz favor. Sra. Deputada, faz favor de continuar. Faz favor. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando... Já também o Sr. Ministro fala muitas vezes e é uma situação que nos preocupa imenso, portanto, quanto a isso, não tenha dúvidas sobre a descarbonização da economia, sobre a importância da economia limpa, até por causa do Acordo de Paris, portanto, e também nós somos um país com uma costa riquíssima, Sr. Ministro, e temos imensos problemas de erosão de costa, de orla costeira, como sabe. A minha questão é a seguinte: houve uma série de intervenções, nomeadamente através dos programas Polis, todas as intervenções que já houve na orla, e gostava de saber concretamente, e não, Sr. Ministro, não queria saber se vai haver um estudo, se está a haver um estudo, eu gostava de saber as ações concretas que estão a ser levadas a cabo para a proteção da nossa orla. E Sr. Ministro, desculpar-me à parte, mas não gostava que me falassem estudos que vão começar em 2017 ou 2018, mas aquilo que está a ser feito concretamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor. Sra. Deputada, precisamente não estamos a fazer nenhum estudo.
A única ação imaterial que estamos a iniciar e que me parece a maior relevância é, de facto, a monitorização da orla costeira, porque a informação que existia nos últimos anos se perdeu naquilo que diz respeito à evolução da própria linha de costa. Deixe-me que diga também que nunca foi particularmente robusta essa informação, mas que nos últimos anos ela de facto se perdeu por completo. A única ação também que enquanto obra nós não estamos em condições de poder avançar no imediato e queremos muito fazê-lo, porque tem que ser precedida de um estudo de impacto ambiental, são os shots no litoral, isto é, colocar uma grande quantidade de areia, entre 1 milhão e os 2 milhões de metros cúbicos, que deverão ser colocados essencialmente em 3 sítios, frente ao Furadouro, entre a Costa Nova e a Vagueira e a sul do Cabo Mondego, portanto no município da Figueira da Foz. Essas são as ações de mais longo curso. Todas as outras estão em curso, naturalmente interrompidas agora por ser época balnear. E o que é que são todas as outras? São um conjunto muito vasto de intervenções. Intervenções essas que algumas que estão a ser promovidas ainda pelas empresas Polis e prorrogamos por um ano as empresas Polis, que aliás vem do ano 2008, não estava o PSD no governo, porque sentimos que de facto fizeram o seu ciclo e não faz sentido, na minha opinião, ter empresas que só têm despesas e não têm receitas e, portanto, não faz sentido, isto não é uma empresa e aquilo que acontecerá é que passarão a ser as ARHs, as Administrações de Região Hidrográfica, a coordenar todas as intervenções que existem no litoral. A lista das obras do litoral não a tenho aqui para lhe apresentar, com a certeza de que, Sra. Deputada, boa parte das obras que estão a ser feitas, em consequência daquilo que são os prazos da contratação pública, são algumas obras que se iniciaram durante o governo de Vossa Excelência. Agora, o que nós não tínhamos era nenhuma outra ferramenta para continuar para além dos Polis. A ferramenta dos Polis, tendo tido a sua utilidade, era uma ferramenta limitada porque não cobria todo o litoral e, portanto, criava desigualdades entre espaços no litoral. E, como disse, no dia 14 de julho, desejavelmente em Aveirão e Ilha, vos será apresentada toda a lista de intervenções que se iniciará a seguir à época balnear, com a certeza de que tinha sido aberto um só concurso pelo seu governo para, no POCUR e no âmbito desta nova gestão, não do POCUR, que é a mesma, mas desta nova gestão governamental, já foram abertos mais 2 novos concursos que representam em conjunto mais de 40 milhões de euros de investimento no litoral. Muito obrigado. Tendo aberto a possibilidade que não tinha de as próprias autarquias poderem candidatar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se eu bem depreendi, estamos a continuar o trabalho que já estava a ser feito. Naturalmente que as Polis não é por acaso que tiveram um prazo de sua existência, ela já foi planificada, porque uma coisa conviremos é iniciar um trabalho quando não está nada feito, outra coisa é a continuação e a manutenção de trabalhos que já estão feitos. Portanto, o próprio espírito tem que ser diferente. O que nos preocupa é que se dê desenvolvimento, não necessariamente através das Polis, o Sr. Ministro, aliás, não me viu aqui fazer qualquer referência que tinha que ser através das Polis, porque não tem que ser. O que interessa, naturalmente, a todos nós, é que a orla costeira seja intervencionada à medida das suas necessidades. E o que lhe pergunto, naturalmente, retirando a época balnear, é se o que tem vindo a ser feito, parece-me que tem sido o enchimento de areias, que aliás já vinha a ser feito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Ministro, 3 segundos. Perdão? 3 segundos? Bom, pior ainda. Sra. Deputada, a grande diferença relativamente ao que vinha a ser feito é que no que vinha a ser feito existiam um conjunto de intervenções certamente interessantes de alindamento da orla costeira. E aquilo que tem que passar a ser feito são intervenções não do ponto de vista da engenharia mais duras, nem de perto nem de longe, mas que têm que de facto incidir quase exclusivamente na proteção da linha de costa e da sua integridade. É isso que, em nosso entender, cabe de facto ao Governo e passam de facto muito por um conjunto de intervenções e de novas técnicas, da reconstituição do NAR, da construção de um conjunto de obras de defesa costeira destacadas, não são os porões, destacadas. O caso do Furador é um caso muito
muito evidente e que encontramos um processo completamente parado, e é uma questão de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Alvar o que é que ele pensa sobre isso, e também a possibilidade, que é bastante diferente daquilo que foi feito no passado, de podermos intervir nas RIAs que estavam bloqueadas, cujo acesso estava bloqueado às verbas do POCU. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, pode intervir, sendo certo que o Sr. Ministro não tem tempo a responder. Faz favor, senhora. Faz favor, senhora. Sr. Presidente, deixei-lhe aí 2 ou 3 questões e que depois, noutra ocasião, o Sr. Ministro responderá. Sr. Ministro, gostaria que me respondesse sobre a preocupação trazida pela Associação de Defesa dos Consumidores sobre a disparidade do valor das águas e também da água a nível nacional e também sobre até que ponto foram acauteladas com a nova política da água, que o Sr. Ministro aqui anunciou logo no início, que se foram acautelados os interesses das assimetrias regionais, de forma que, de forma solidária também entre as regiões, os preços sejam os mesmos para todas as populações e não se tenha aqui uma situação de desigualdade. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Deputada. Vamos passar então, presumo que tenha terminado a sua intervenção, vamos passar então ao... Pensei que era 6, peço desculpa. Só queria colocar mais também aqui uma questão que me parece importante. Relativamente à barragem do Tua, houve várias notícias no sentido que no 13 de junho já estaria a ser feito o seu enchimento. Posteriormente, também, a Agência Portuguesa do Ambiente veio dizer que ainda não havia autorização para o início deste enchimento. Gostaria de saber se... Isto é o que está, segundo o Jornal de Negócios, portanto, gostaria de saber se já foi tomada alguma providência no sentido, ou se já foi autorizada, ou se já foi tomada alguma providência no sentido de acautelar esta situação e verificar se realmente está a ser feito um enchimento ilegal ou se já foi verificada esta situação. Finalmente, há uma questão que, tendo em conta... Terminarei, Sr. Presidente, mesmo só mais um segundo, peço-lhe a tolerância. Relativamente à prospecção de petróleo. Tem-se aqui discutido muito a questão da prospecção do petróleo no Algarve. No entanto, também, segundo tivemos conhecimento e segundo as notícias, há neste momento mais um pedido de prospecção do petróleo, já não no Algarve, mas na costa atlântica, e gostaria de saber se, relativamente a esta situação da prospecção, há 2 pesos e 2 medidas, ou a posição é sempre a mesma, de ser contra ou a favor, portanto, no sentido de uma resposta única e de haver uma posição única sobre a prospecção do petróleo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao grupo parlamentar do